Você trabalha, estuda, cuida da casa e acha que não tem tempo para passar em concurso público e que isso é impossível. Eu vou te provar que você está errado e que isso, na verdade, é uma questão de gerenciamento e que é possível para todas as pessoas passar no mundo dos concursos. E é isso, pessoal. Antes eu faço a apresentação. Eu me chamo Giovanni Panato. Eu sou ex-analista judiciário federal e atualmente exerço o cargo de procurador federal junto à AGU, e eu apliquei na minha vida essas mesmas dicas que eu vou passar para vocês, e isso faz parte da estratégia dos 3 pilares para quem tem pouco tempo. O primeiro pilar, e é uma dica também, é focar no essencial. Existe a lei de Pareto, um italiano lá do século bolinhas, que ele verificou que existia, por exemplo, 80% da riqueza de uma população está dentro de 20% dela. Ou seja, quem detém 80% é apenas 20%. 80% da riqueza é 20% das pessoas. Do mesmo jeito, 80% da produção de frutas eram originárias de apenas 20% das árvores. Isso se aplica a diversos ramos da vida. Então, do mesmo jeito, no mundo da procuradoria, podemos aplicar, não só da procuradoria, mas de forma geral do concurso público, aplicar a lei de Pareto de modo de focar no que é essencial e saber trilhar quais são aquelas matérias que ocorrem em 80% das provas. E adivinhe só, 20% das matérias, dos assuntos, que estão em 80% das provas. Então saiba mapear isso. Por exemplo, como fazer? Se você faz uma prova para algum cargo, vamos supor, cargo de polícia estadual, você pega a sua banca e estuda. Faça as últimas provas dessa banca na mesma área, no mesmo cargo, e você vai verificar que há uma repetição muito grande de alguns temas, em detrimento dos outros. O edital sempre é gigantesco. Nunca vale a pena estudar o edital inteiro. Para isso você precisa de muito tempo, e se você está aqui é porque isso não é uma opção para você. Você tem pouco tempo. Então, faça as últimas provas. Aí sim é algo essencial e estratégico. Então, antes de começar o estudo em alguma área, para alguma prova em específico, faça esse mapeamento para saber o que é essencial e quais são as matérias 80-20. Lei de Pareto na prática. E o pilar número 2 é utilizar um tempo morto para estudo. Em primeiro lugar, o que é o tempo morto? Aquele tempo em que você está lavando uma louça, está varrendo uma casa, está tomando banho, está dirigindo para o trabalho, está voltando para o trabalho, está indo de trem, está indo de ônibus, não importa. Se você tem esse tempo morto, utilize-o de forma sábia. Como? Pegue alguma videoaula, pegue algum vídeo de revisão. Tem várias revisões feitas pelo vários cursinhos disponíveis por aí na internet. Então pegue essas aulas. Se você quer novamente fazer uma prova para a polícia, veja as provas semelhantes, Polícia Estadual do Piauí, por exemplo. Pegue as últimas provas e assista aos vídeos de revisão de véspera dessas provas. Por exemplo, Polícia do Estado de São Paulo, Polícia do Estado do Pará, do Mato Grosso, não importa. Faça essa análise, veja quais são os vídeos de revisão de véspera e comece a assistir, ou então uma própria videoaula. Ou então, o que eu fazia muito particularmente, além de tudo isso, que eu assistia muitas provas de vídeos de revisão de véspera, eu ouvia, melhor dizendo, código ditado, algum vídeo de alguém ditando, tem no Spotify, tem no YouTube, Código Civil, artigos tantos a tantos, os artigos que eu vi que eram os mais importantes, porque eu já tinha seguido a dica número 1. Tem também no Spotify Código Penal, Código de Processo Penal, etc. Então, a própria Constituição, você utiliza esse tempo morto para aproveitar o tempo disponível
possível para estudar e adquirir mais conhecimento. Também utilizava isso almoçando, fazendo comida, fazendo jantar, jantando, sempre estava ali tentando estudar o tempo todo que seja possível, já que já não tem muito tempo disponível. E a terceira dica é: leia muita lei seca. Lei seca é o caminho dos concursos. É, sem dúvida, o que acelerou mais o meu estudo e que acelerou, por consequência, a minha aprovação. Isso muda porque é totalmente diferente você fazer uma prova sem ter o domínio da lei seca. A lei seca está em 80, 70% das provas. Aqui aplica-se também a lei de Pareto e está relacionada à dica 1, portanto. As provas, elas vão colocar algo que elas querem ter certeza de que não vai ser anulado, não vai ter discussão. Então eles pegam um texto da lei. É por isso que tem muita lei seca. É algo que não pode ser discutível em fase de análise da questão. Então, de recurso para anulá-lo. Então, eles colocam muita lei seca, além de ser algo que é inerente ao direito. Lei seca é da onde surgiu a análise do direito. Então, cai demais. Então, tenham o domínio dessa fonte de estudo, mas é claro, sempre apoiado por algum PDF ou algum livro, principalmente nos momentos em que você não tem domínio, está iniciando os estudos e não entende os conceitos da lei. Então, foque com total força nas leis, mas tenha um material disponível se você sentir dificuldade e sempre tente colocar um percentual maior de estudo para as leis secas. Além disso, também é muito importante a feitura de questões, além, claro, das revisões. E, para finalizar, saiam das armadilhas comuns, que é pensar que mais horas é igual mais aprendizado. Isso não significa necessariamente que é verdade. O que vai fazer você melhorar o seu desempenho é estudar sempre com muita eficiência. No meu caminho, eu conheci muitas pessoas que passavam o dia inteiro estudando, tinham o dia inteiro disponível, mas efetivamente estudavam pouco tempo, batiam muito papo, tomavam muito café, tinha muita resenha e pouco estudo, pouca produção. Então, o que importa são as horas de eficiência nos estudos que você faz. Então é isso, pessoal. As 3 dicas, os 3 pilares são esses. Aplique e você vai perceber uma constante evolução. E se gostou do vídeo, curte, compartilha para dar aquela moral. E até o nosso próximo vídeo.